sei como que eu inicio o vídeo. Rapaziada, joguei umas caixinhas no Instagram perguntando sobre relacionamento. Então hoje eu tô aqui com a Bia, minha mulher, a gente vai responder algumas perguntas. Se você quer mandar alguma perguntinha também, já fica atento em outras redes sociais, porque volta e meia a gente também interage dessa forma. Então, vamos começar com a primeira pergunta aqui, ó. O que mais você aprendeu em um relacionamento? Vou passar pra Bia primeiro. E Eu? aí, amor? O que eu mais aprendi. No nosso relacionamento, pensa assim, tipo, que a gente namora, mas não faz tanto tempo ainda que a gente namora. Então, assim, muitas coisas a gente vai aprender ainda com o tempo, né? Eu acredito. Porém, nesse período que a gente tá, que faz pouco tempo ainda, eu acho que, como qualquer relacionamento, você tem que ter paciência e tentar entender a pessoa antes de você tomar certas atitudes, antes de você fazer certas coisas, você tem que primeiro entender como que a pessoa lida com várias situações e ser muito paciente também, porque como você está lidando com outro ser humano, cada um vai ter um certo raciocínio em determinadas situações que às vezes você não tenha, enfim, para você evitar conflitos e você conseguir crescer com essa pessoa. Eu tô falando a parte difícil, né? A parte fácil todo mundo já sabe. Tipo, a parte que você se entende, a parte que você tá bem. Então isso daí é muito fácil. Agora, as partes difíceis de um relacionamento são quando entra conversas ali que às vezes são meio desconfortáveis e tal. Porém, essa parte é muito necessária para vocês crescerem como um casal, entende? Então, assim, você entender como que a outra pessoa funciona, sabe? Você entender como você pode fazer bem para outra pessoa, como você poderia fazer mal dependendo para outra pessoa e evitar que isso aconteça. Ou seja, você entender a outra pessoa, sabe? E a partir disso, você ir crescendo com ela. E sempre vão ter coisas novas para vocês aprenderem um com o outro, porque a pessoa nunca vai ser a mesma para sempre. Então, conforme você vai passando o tempo com essa pessoa, você vai conseguindo conhecer novos jeitos da pessoa. A pessoa também vai mudando, eu também vou mudando conforme o tempo. Lógico, como a gente tá pouco tempo juntos, isso aí ainda não aconteceu, entende? Mas enfim. E de você? É a mesma coisa, a gente passa por isso junto, né? Tipo, ter paciência, tentar ser mais paciente. Eu acho que é isso. Uhum. Tá. E a parte boa? Como assim, macho boa? Sei lá, por exemplo, o que você aprendeu em relacionamento? Tipo, eu É, acho isso é que. bom, ter paciência. Tipo, Uhum. ser mais Aprender a ter paciente é bom. paciência. É. Aprender a ter paciência. É isso, aprender a ter paciência, rapaziada. Bom, vamos passar para o próximo. Quem é mais estressado? Eu? Lógico. Não sei se tem muito o que falar sobre essa questão. Mas sei lá, tipo, Hum, eu não acho ela muito estressada desse jeito. É que eu sou sou muito sim. calmo também, tipo, sei lá, eu sou muito paciente, eu sou muito. Que é a questão que a gente É. tava falando antes em relação à paciência. Mas, em geral, eu acho que eu sou um cara muito tranquilaço em relação a muita coisa. Então, talvez ela se ache mais estressada por conta disso. Mas eu sou muito estressada. Todo mundo fala isso. É, com tudo. Eu sou estressada. A gente achando um ponto de equilíbrio. Bom, Tá. você tá achando estressada? Próximo. Quem é mais sociável? Você, lógico. Acho que sim, mano. Em relação a, tipo, Tudo. lidar com outras pessoas, você fala, tipo. É, conhecer mais gente, tipo, ter esses negócios de cumprimentar e não sei o quê. Uhum. Eu, às vezes, sou mais, tipo, fechada, eu gosto de ficar mais na minha. É isso. Principalmente se eu tô sozinha, eu não olho nem pro lado. Aham. Quando a pessoa, tipo, chega em mim pra ter uma amizade e tal, respeitando meus limites, porque, como eu falei, eu sou muito fechada, ok, eu sou super legal. Mas aí Uhum. também depende, né? Tipo, sabe, não vou criar uma amizade do nada também. Tem que ter muito um contexto. Eu sou muito frescura, isso. Sim, 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 sim. Vamos colocar, tipo assim, é que, por exemplo, eu penso em relação vamos supor, eu falei em geral, só que eu, por exemplo, estando num relacionamento, eu vou ficar um pouquinho, tipo, mais fechado em relação a mulheres em geral, eu só vou ser mais fechado. Porque, tipo assim, eu não vou ficar criando amizade assim com um monte de mulher aleatória, porque eu acho que não faz sentido, sabe? Eu estando num relacionamento. Agora, tipo assim, com qualquer homem assim, pô, é suave, tá ligado? Tipo, eu não tenho esse negócio. Então é muito mais fácil essa questão de amizade. Agora ela, por exemplo, fazendo amizade com outras mulheres, eu não sei como que é, entendeu? Aí é o que ela explicou aqui no caso, que é um pouco mais fechada nesse sentido.
Mas assim, também por, sei lá, eu criar conteúdo na internet, não sei o quê, volta e meia aparece, tipo, eu não sou grande e tal, mas, sei lá, às vezes aparece alguém falando que viu um vídeo meu. E assim, eu preciso ser mais sociável também nesse sentido, eu preciso conversar ali com a pessoa tal, sabe? Tipo, nesse sentido. Então talvez também me torne mais sociável, tá ligado? Enfim, acho Tá. que é isso. Acho que Próxima a gente pergunta. falou. Quem é mais tímido? Ter o sociável e quem é mais tímido, tipo, que seria o inverso, talvez. É que a timidez não é necessariamente o fato de ser sociável ou não, na real. Sabe, por exemplo, eu posso ser um cara sociável e ser tímido ao mesmo tempo, sabe o que eu quero dizer? Por exemplo, caramba, mano, é meio complexo essa pergunta aqui, na real. Porque timidez se coloca em relação a várias questões, tá ligado? Por exemplo, tipo, eu posso ser tímido na hora de apresentar alguma coisa para uma plateia. Mas na hora de fazer tipo, de me comunicar de um para um, eu ser bem mais tranquilo. Sabe o que eu quero dizer? E eu penso mais ou menos, tipo assim, desde quando, analisando assim a minha vida, para falar para um grupo grande, assim, vão colocar numa apresentação de trabalho, não sei o que, de faculdade, eu nunca me lidei tão bem. Eu fui melhorando isso com o tempo e tal. Mas assim, de um para um, a minha conversa flui de uma maneira excepcional. Mas enfim, de verdade, assim, tipo assim, conversando de um para um, uma pessoa para um grupo pequeno, duas pessoas, sei lá, sabe o que eu quero dizer? É bem mais tranquilo. Então, assim, em relação à timidez, por exemplo, eu acho que seria só mais esse ponto em si, que talvez eu seja um pouquinho é, mais fechado, sei lá, tipo, em relação a falar para um público muito grande, talvez, entendeu? Acho que só isso. De resto, aí você joga aquela questão do sociável, que eu sou mais sociável, entendeu? Você. Eu acho que depende do contexto. Tipo, Aham. se eu tô numa roda de pessoas e eu não conheço muita gente, tipo, conheço uma, conheço duas, Sim. eu não vou ficar, sabe, tipo, me demonstrando assim, me comunicando mais. E algumas pessoas podem olhar isso como timidez. Uhum. Mas é porque eu sou um pouco mais fechada com quem eu não conheço, com quem eu não tenho tanta intimidade. Mas em outros contextos eu não sou tímida, não. Principalmente tipo, essa questão de apresentação para público. Eu acho que se eu conheço do assunto e eu domino ele, pra mim tudo bem, tipo, Aham. não tem um problema. Mas é isso. Certo. Mais a questão de ser fechada mesmo do que timidez. Então, é isso. Tipo, em relação a que ela falou de contexto, faz muito sentido. Se eu tiver assim, no meu grupo, eu tô falando sobre um assunto que eu concordo, sobre um assunto que eu acho legal falar sobre, aí eu vou falar bastante e tal. Agora, se for também num grupo assim que eu tô, onde as pessoas estão falando de assuntos que eu acho nada a ver, de coisas que eu não concordo, coisas que eu acho ruim também, eu não vou ficar, tipo, ali alimentando esse assunto, não vou ficar trocando essa ideia, às vezes eu vou estar mais fechado. Então, às vezes você se coloca, você se percebe, às vezes, em um grupo, em uma situação que você vê que não faz sentido nenhum pra você e você vai ficar mais fechado naquele momento, mas por conta do contexto, não por conta que você é fechado, sabe? Depende do grupo que você tá ali no momento, do assunto, enfim. É isso. Próxima pergunta. Como eu faço pra ter um relacionamento duradouro? Aí entra aquela questão lá do que você mais aprendeu no relacionamento. Seria a questão de você ser uma pessoa paciente. Tudo que eu falei ali se encaixa pra essa pergunta, tipo, de você querer entender outra pessoa, de você ter paciência com aquela pessoa, de você querer crescer, criar uma família em si com essa pessoa em si. Ou seja, você sempre tenta lembrar desse motivo em si, que é você criar esse futuro com essa pessoa que está contigo. Então, quando tiver momentos difíceis, você tem que lembrar do propósito, porém você também não tem que ser besta no relacionamento, no sentido de, tipo, a pessoa fazer o que quiser com você, a pessoa te tratar mal e você só levar isso numa boa. Você tem que entender o porquê aquilo tá acontecendo, entender se aquela pessoa tá ali por você para te respeitar, para crescer com você, ou se ela só tá usando do seu tempo ali, porque às vezes assim, você coloca num relacionamento que você conhece a pessoa há pouco tempo, então às vezes você não vai saber com quem você tá lidando em si, você só entra num relacionamento que você nem sabe o que tá acontecendo direito, sabe o que eu quero dizer? Já vi muito isso acontecendo assim na minha volta. Então, tipo, namora por namorar, isso que eu quero dizer. Então, assim, lógico que vai ter pessoas que talvez você se encontre que não faz nem sentido você ter um futuro com essa pessoa, mas na minha concepção você não deveria nem estar namorando com ela, entende? Então você tem que pensar bem na hora de você pedir alguém em namoro, de você começar um relacionamento, para ver se essa pessoa está mais alinhada com os seus princípios, seu propósito, se ela é uma pessoa que vai te respeitar, é uma pessoa que vai te amar em si, vai te dar carinho, vai querer crescer com você, vai ser paciente com você, etc.
Então tudo isso daí tem que ser colocado em pauta, sabe? Tipo, você tem que considerar, né? Enfim, aí o relacionamento vai durar. Se os dois têm um propósito alinhado, querem crescer juntos, têm as mesmas metas, assim, sabe? Tipo, enfim, e se respeitam, se amam, não tem como isso dar errado. Agora, se você coloca que essa pessoa não te respeita, isso pode pode abrir um leque enorme de possibilidades, entendeu? De tipo, coisas que a pessoa pode fazer que vão te ferir de alguma forma. Então, tudo isso daí vai acabando com o relacionamento, sabe? E daí ele não vai ser duradouro, porque ele vai chegar ao fim. Enfim, e você? Qual que é a pergunta? Como eu faço pra ter um relacionamento duradouro? O que eu sempre falo é pra sempre tratar como o início pra não ter fim, sabe? Porque às vezes Também. a pessoa, tipo, pode ficar meio que se acostumar dentro do relacionamento e aí acaba, tipo, deixando de lado muitas coisas que fazia antes. É isso. E é toda essa questão de respeito, mas isso pra mim é o principal, né? Tipo, é o pilar, então... Exato. Mas é isso. Ou seja, trate como início para que isso nunca tenha fim também, no sentido de, tipo, muita gente começa ali tudo mar de rosas, tal, não tem problemas ainda. Então, sei lá, de desentendimento, sabe? Isso que eu quero dizer, conversas difíceis, não tem nada disso. E daí, quando começa a ter isso, vai perdendo também o essencial, que é tratar a pessoa bem, fazer ali, às vezes, sei lá, uma surpresinha, sei lá, dar uma rosa para pessoas, pegar uma flor na rua e dar pra pessoa, sabe? Coisas simples assim, gestos pequenos que às vezes você no início fazia, por estar mais feliz ali, por estar todo nessa tensão, tipo, com essa emoção maior, talvez, assim, sabe, no momento inicial, isso você não deixar acabar nunca, isso que eu quero dizer, sabe, com esses gestos que você faz pela pessoa, que é o que eu tava comentando. Agora, mais uma perguntinha, essa aqui já é a última pergunta, tá, o vídeo, acho que não vai ser tão grande, mas já é a última pergunta. Quem decide qual vai ser a refeição livre dos dois? Eu. Ela sempre vai ser a carro-chefe. Não, a gente sempre entra em um Sim, consenso, sim, mas assim, lógico. eu dou a ideia, tipo, a gente poderia fazer tal coisa esse fim de semana. Às vezes eu gosto de sair, às vezes eu gosto de fazer alguma coisa em casa. Ou, tipo, pedir alguma coisa pra gente comer e tal. Então depende muito. Aí eu falo pra ele, e aí ele às vezes concorda, às vezes ele fala assim, mas então no próximo fim de semana a gente poderia fazer desse jeito. E aí sim a gente entra em um consenso. Como a gente faz dieta, a questão de refeição livre, normalmente é só uma vez na semana mesmo. Muito raro sair disso. E a gente já tem, tipo, meio que ideias para as próximas semanas, às vezes, sabe? Por exemplo, se eu ver um restaurante da hora, um lugar legal assim, eu já falo com ela também, e vice-versa, sei lá. Aí a gente marca de ir, mas se por algum acaso ela tiver vontade de fazer alguma outra coisa, tá tudo bem, eu só jogo pro próximo, entende? A gente vai ter uma vida inteira juntos, então, tipo, isso aí não vai ser problema nenhum. Mas a opinião dela eu coloco acima em relação à refeição livre. Mas assim, tipo, como tudo que eu como, ela come, tudo que ela come eu como, acho que a única coisa é mais em questão de, sei lá, japonês, tá ligado? Que a gente comeu inclusive ontem. Ela não gosta de peixe cru, mas ela come tudo que tiver ali que seja grelhado ou frito também. Então é tranquilo, dá pra ir também. Eu não faço tanta questão assim como comer um hambúrguer, por exemplo, entendeu? E ela também ama hambúrguer. Então, tipo assim, pra refeição livre, pizza, hambúrguer, essas coisas assim mais comuns, que normalmente as pessoas gostam, ela gosta, eu gosto, então não tem esse divergência, sabe? Acho que a única diferença, mas assim, é que eu gosto de comer mais doce, né? Tipo, tem essa questão de doce. Daí, tipo, se ela quiser comer, ela já entendeu que eu não sou tão chegado assim quanto ela. Então, às vezes ela vai comer mais do que eu em relação a doce, eu só vou comer, tipo, um pouquinho e tá de boa. Mas isso, a gente não vai normalmente sair pra comer um sorvete. Porque, assim, a gente joga a refeição livre principal, que seria um hambúrguer, e o sorvete de sobremesa. Daí, se ela quiser comer um pouco mais, por exemplo, eu vou comer um pouco menos, sei lá, tipo, eu não vou fazer tanta questão quanto ela, entendeu? Mas isso daí não atrapalha a gente em nada, certo? Sim. Então é isso. Finalizando o primeiro vídeo aqui em casal, no caso, né, do canal. Se você gostou, já se inscreve no canal. Já entra também no site da AlphaCo, que lá tem as melhores roupas para você que treina. Usa o cupom FETAVA para ter um bom desconto. E acompanha aí para os próximos vídeos, fechou? Fiquem com Deus e é isso, tamo junto.